Bom dia a todos. Oi, Pri, tudo bem? Carolina. Oi, Carol. Andréas. Vamos aguardar um minutinho para a gente começar o nosso Despertando com Dharma. Oi, Rê, tudo bem? E aí, Fran, as crianças dormindo, daí tu consegue assistir. E aí, Xande? Bom dia. Então, esse é mais um Despertando com Dharma, nosso segundo dia. Para quem está chegando agora, a gente está lendo então esse livro aqui, do Thich Nhat Hanh, né, que é um mestre zen vietnamita, Velho Caminho Nuvens Brancas. Então eu vou sempre falar, né, no início, rapidinho assim, porque sempre tem gente nova, né? Então é um livro que ele conta a história do Buda, só que de uma forma menos mística, assim, menos trazendo ele mais para o lado humano, assim. E ele já começa, como se diz em literatura, em media res. Media res é quando tu já entra solando, assim, já entra no meio da história, e ele começa com a história já com Buda, né? Já com 7 anos de vida de Buda, assim, né? E aí ontem nós lemos o primeiro capítulo, que ele começa contando a história de Swasti, que era um tratador de búfalos, um jovem, assim, 20 anos, o Buda conheceu ele quando ele tinha uns 10 anos. E hoje, então, a gente vai ler o segundo capítulo. Os capítulos são sempre assim, 3 folhas, né? E hoje ele já entra no ensinamento, assim. Então, para quem já está na prática, assim, meditativa e já estudando o budismo comigo, vai ver que hoje o Buda já dá sabe, um rasante, assim, né? Ele não pega muito leve, não. E o Swasti, que está entrando na Sangha agora, né? Que a Sangha é a comunidade, né? Pode ser de leigos ou monástica, ele já fica meio assustado, assim. E o Raula, o filho dele, então vai explicar para ele, não, calma, que é assim mesmo, tu vai entrando. Aí eu me lembro dos meus alunos, né? Quando a primeira vez que ouvem budismo, né, e começam a fazer a prática de meditação, é bem assim. Então hoje o capítulo 2, Despertando com o Dharma, tratando búfalos d'água. Aí o Buda vai fazer uma metáfora. Vamos lá. O dia estava fresco. Após almoçar com a mente atenta, então aqui mente atenta, né? Provavelmente esse livro aqui ele foi traduzido pelo Enio Burgos, que é uma pessoa que eu conheço. Quando ele traduziu esse livro, eu entrei em contato com ele. Só tem essa tradução em português. E eu entrei em contato com o Enio porque tinha muitos termos assim que eu ficava em dúvida, e aí a gente discutiu com a tradução. Então, provavelmente, mente atenta pode ser mindfulness, que ele tenha traduzido do inglês, mas provavelmente venha do Pali como sati. Então, mente atenta aqui já é o estado de meditação, seria o mindfulness eating, né? Seria comer em atenção plena. Como caminhar em atenção plena, que a gente falou ontem do Kinhin, né? Que é caminhar em atenção plena, comer em atenção plena. No budismo zen isso é muito sério. Eles realmente comem em atenção plena. É um silêncio absurdo. Cada bico, quem está chegando hoje, bico então é um tipo de mendigo, assim, só que é um mendigo que faz um mendigo culto, é um mendigo que na Índia ele é chamado do tipo um brahmane, uma pessoa que tem uma cultura e se isola do mundo para mendigar e fazer a prática. Então, o dia estava fresco, após almoçar com mente atenta, cada bico, ou bikshu, depende se é pali ou sânscrito, levava sua própria tigela e colocava sua almofada no chão, sentando de frente para o Buda. Os esquilos que viviam na floresta de bambus andavam livremente entre os monges e alguns deles subiam nos bambus para admirar a reunião lá embaixo. O Thich Nhat Hanh cria uma atmosfera, assim, né? Acho bacana isso. Swasti avistou Raula, o filho do Buda, né? Sentado em frente ao Buda, e pé ante pé, silenciosamente foi até ele, colocando a almofada ao seu lado. Os dois sentaram-se junto em posição de lótus. Naquela atmosfera serena e digna, ninguém falava.
Swasti sabia que cada bhikshu estava seguindo sua respiração com mente atenta, né? Aguardando a fala do Gautama. Então, quando eu digo para que ele está seguindo a respiração, eles não estão fazendo pranayama, como é no yoga, né? Eles estão apenas observando a sua respiração. Seguir é seguir, tu não interfere, né? Tu apenas observa. Eu estou falando, eu estou respirando. Então, isso já é a prática meditativa. A plataforma de bambu do Buda era alta o suficiente para que todos pudessem enxergá-lo claramente. Ele tinha um ar relaxado, porém majestoso, como o de um leão. Seus olhos transbordavam compaixão amorosa, enquanto seu olhar percorria a assembleia. Quando seus olhos pousaram sobre Swasti e Rahula, o Buda sorriu e começou a falar. Eu estava uma vez num retiro desses, e às vezes esses mestres, assim, né, eles pousam o olhar em alguém assim e ficam. E uma vez o Lama Padmasambhava fez isso, e o Lama Alan Wallace, que é um americano, quando eu estava no retiro de 10, 12 dias com o Lama Alan, ele, sabe quando dá aquele rasante, ele pousa e para em ti, assim. Eu não sabia onde me enfiar, assim. Eu tava, acho que me queimava por dentro, assim. E ele ficou. Ele ficou uns 5 minutos dando, ó. Depois ele desviou e foi para outro. Bom, daí eu morri, eu acho, não me lembro. Hoje eu gostaria de lhes falar sobre o trabalho de tratar búfalos d'água. Sobre aquilo que um bom menino tratador de búfalos deveria saber e ser capaz de fazer. O menino que cuida bem de búfalos d'água é aquele que facilmente reconhece cada búfalo que está sob seus cuidados, conhece as características e as tendências de cada um. Sabe como esfregá-los, cuidar de suas feridas, espantar os mosquitos com fumaça, encontrar caminhos seguros por onde eles possam passar, amá-los, encontrar passagens rasas por onde eles possam atravessar os rios, procurar pasto e água fresca para eles, preservar as pastagens e deixa que os búfalos mais velhos sirvam de bons modelos para os mais jovens. Então aí o Buda é muito perspicaz, assim. Ele vai pegar algo que é do dia a dia das pessoas e ele aplica o Dharma. Isso é sensacional, assim. Então a gente está falando, ele está falando de búfalos, claro, ele está falando de coisa de 2.600 anos atrás. Lembrem do local, né, gente? A Índia, 2.600 anos atrás. Ouçam, bhikshus. Exatamente como o menino que cuida de búfalos reconhece um de seus búfalos, um bhikshu, né, um possível desperto do Buda, reconhece cada um dos elementos essenciais de seu próprio corpo. Bom, aí ele começa a explicar o que é a meditação. Exatamente como o menino reconhece as características e tendências de cada búfalo, um bhikshu conhece quais ações de corpo, fala e mente são dignas e quais não são. Então, mente atenta, corpo, fala e mente. Mente é no coração, né? Exatamente como o menino esfrega seus animais para que fiquem limpos, um bhikshu deve limpar sua mente e seu corpo de desejos, apego, raiva e aversões. Gente, para quem já está fazendo a prática comigo, sabe que quando eu estou falando de desejo, apego, raiva e aversões, eu estou falando dos os três venenos da mente. Aqui ele está ignorando, está tirando a ignorância, né? Porque não faz sentido na fala do Buda agora. Mas ele está falando de desejo, apego, raiva e aversão. Raiva e aversão é a mesma coisa, desejo é uma coisa, apego é outra. Mas os venenos da mente, eu estou atento a esses venenos da mente, cada vez que eu estou observando meu corpo e minha mente. Enquanto falava, os olhos do Buda não se desviaram de Swasti, o qual sentiu ser ele próprio a fonte das palavras do Buda. Lembrou-se de que, anos atrás, sentado junto ao Buda, este lhe havia pedido que descrevesse em detalhe seu trabalho como tratador de búfalos d'água. Que outra maneira teria um príncipe educado num palácio de saber tanto sobre búfalos? Lembrando que o Buda, quando Siddhartha, né, quando era jovem, era um príncipe, né? Filho do rei Suddhodana. Embora o mestre falasse num tom de voz normal, cada som saía de modo claro e distinto. Ninguém perdia uma só palavra. Exatamente como o menino cuida das feridas de seus búfalos, um bhikshu está atento aos 6 órgãos dos sentidos: olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo e mente. Quantas vezes eu falo isso, né, nos cursos, nas lives, né, que a porta das entradas de todas as manifestações do mundo é através dos sentidos, incluindo a mente, né, incluindo os objetos internos, a fim de que eles não se percam na distração. A gente está atento a tudo que a gente está ouvindo, e aquilo que a gente ouve, sente, né, percebe,
e aquilo que impacta no nosso corpo ou na nossa mente. A gente não deixa passar nada. Exatamente como o menino faz o fogo que cria fumaça para proteger os búfalos das picadas dos mosquitos, um bhikshu usa os ensinamentos para se tornar desperto, mostrando aos que estão ao seu redor como evitar as aflições do corpo e da mente. Assim como o menino encontra um caminho seguro para os búfalos caminharem, um bhikshu evita aqueles caminhos que levam ao desejo por fama, riqueza e sensualismo. Sensualismo no sentido das sensações do corpo, né? E quando ele fala em fama, riqueza e sensualismo, o budismo não prega que a gente não vá atrás de um conforto e tudo mais, mas que a gente não se apegue a isso, não ache que isso seja verdadeiro, real, e que a gente precise daquilo para viver. Esses são os aspectos mundanos da vida, né? Lugares como, aqui no caso, lugares como tavernas e seus espetáculos. Exatamente como o menino ama seus búfalos, um bhikshu aprecia a alegria e a paz da meditação. Assim como o menino encontra uma passagem segura e rasa nos rios para atravessar os seus búfalos, o bhikshu conta com os 4 nobres verdades para orientar a sua vida. Bom, eu não vou entrar nos detalhes das 4 nobres verdades, porque eu precisaria de 1 hora para isso, assim. Só bem rápido, assim. Então, as 4 nobres verdades, né, que o sofrimento ou o desequilíbrio da vida existe. Todo mundo sabe, né? Tudo existe, né? Existe esse desequilíbrio, essa sensação de sofrimento. Existe a causa, né? O que causa esse sofrimento? Existe a cessação desse sofrimento, desse desequilíbrio, existe o caminho que leva a isso. Então são as 4 nobres verdades. Mas elas se dividem ainda em nobre e comum. E no caminho, que é o 4º, são 8 aspectos, que é o caminho óctuplo. Então isso, 1 hora para eu explicar para vocês. Assim como o menino encontra paz, mas voltando, se a gente consegue entender as 4 nobres verdades, se vocês quiserem, a gente pode falar um outro dia, a gente consegue sair de várias armadilhas da nossa mente. Eu começo a entender a raiva, o apego, o desejo. Assim como o menino encontra pasto e água fresca para saciar seus búfalos, o bhikshu sabe que os 4 estabelecimentos da mente atenta são o alimento que nutre até o despertar. Então, os 4 estabelecimentos, ele provavelmente aqui ele está se referindo a Satipatthana Sutta, que é o estabelecimento de olhar, fala, corpo e mente, e todos os elementos mentais além da mente. Da mente atenta. São os alimentos que nutrem até o despertar. Assim como o menino preserva os campos sem sobrecarregá-los, o bhikshu é cuidadoso, preservando as relações que estabelece com a comunidade em que mendiga. Como o menino deixa que os búfalos mais velhos sirvam de modelo aos mais jovens, o bhikshu depende da sabedoria e experiência dos mais idosos, que não é o caso aqui, né? Tá? O bhikshu que seguir esses 11 pontos atingirá a condição de arhat, num período de 6 anos de prática. Arhat é um termo usado para aqueles seguidores do Buda, né, no caso da época ali, e tem até hoje, né, que atingiram a iluminação, né, mas eles não são Buda. Porque um Buda é aquele que atinge a iluminação, ele consegue entender todos a originação dependente, que eu não posso explicar isso aqui, consegue entender as 4 verdades, consegue entender todas as aflições e ultrapassar isso e não ficar mais preso a isso. Mas ele descobriu, um Arhat, ele não descobriu isso, ele teve que ser ensinado. Né? Então essa é a diferença de um Buda, basicamente assim. É bem mais complexo que isso, eu estou tentando simplificar para vocês saberem o que é um Arhat. É um professor, é um majestoso, assim, uma pessoa que atingiu. Swati escutou deslumbrado. O Buda havia se lembrado de tudo que ele tinha lhe contado há 10 anos, aplicando cada detalhe à prática de um bhikshu. Embora soubesse que o Buda ensinava toda a assembleia de monges, Swati tinha clara impressão de que o sábio se dirigia diretamente a ele. Os olhos do rapaz nem por um só momento se desviaram do rosto do Buda. Aquelas eram palavras para se guardar no coração. Havia termos como 6 órgãos dos sentidos, 4 nobres verdades, 4 estabelecimentos da mente atenta, que, é claro, Swati não entendia, e muitos de vocês aqui pode ser que não entendam também. Mais tarde pediria a Raula que o explicasse, mas sabia haver compreendido o significado da essência das palavras do mestre.
Às vezes tu não precisa saber o significado das coisas, às vezes tu precisa apenas prestar atenção. Isso já está introjetado na nossa natureza. O Buda prosseguiu falando à Assembleia sobre escolher um caminho seguro para os búfalos andarem. Se o caminho fosse cheio de espinhos, os búfalos se cortariam, e tais cortes poderiam infeccionar. Se o menino não soubesse tratar dos ferimentos, os búfalos poderiam ficar febris e mesmo perecer. Praticar o caminho era o mesmo. Se um bhikshu não encontrasse o caminho apropriado, poderia acabar ferindo mente e corpo. Cobiça e raiva poderiam envenenar ainda mais suas feridas, infectando-as, até elas obstruírem o caminho para a iluminação. Esse caminho que ele fala, tu pode usar qualquer caminho. Pode usar qualquer... tu pode usar, por exemplo, o caminho até mesmo do cristianismo, o caminho do islamismo, o caminho do jainismo, o caminho que for. Mas dentro dessas linhagens, né, ou desses conhecimentos que são conhecimentos do mundo, existe um caminho próprio que ele é ético para todos, que é a ação correta, que é a fala correta, que é o uso correto do corpo, né? Então esse caminho ele é ético. O Buda parou por um momento, e são 8 pontos. O Buda parou por um momento e fez um sinal para Swasti levantar-se e vir para o seu lado. O jovem ficou de pé, com as palmas das mãos unidas, enquanto o Buda, sorrindo, apresentou à Assembleia. 10 anos atrás, conheci Swasti na floresta próxima a Gaia, pouco antes de ter encontrado o caminho. Ele tinha 11 anos. Foi Swasti quem juntou punhados de grama kucha para que eu pudesse usar como almofada e sentar-me sobre a árvore bode. Grama kucha é uma grama que é comprida, assim, alta, deve ter uns 60 centímetros, quase 1 metro, em que eles cortam e fazem almofadinha. E fecham com couro, né, couro de animal. Faz um zafu. Tudo que acabei de ensinar sobre búfalos, aprendi com ele. Eu sabia que ele era um bom tratador de búfalos e sei que será um ótimo bhikshu. Todos olhavam para Swasti e ele já começava a sentir suas orelhas e bochechas formigarem e enrubescerem. Os homens todos uniram as palmas das mãos e fizeram-lhe uma reverência. Swasti retribuiu. O Buda então concluiu sua palestra Dharma, pedindo seu filho que recitasse os 16 métodos da respiração consciente. Não tem como falar isso aqui agora, né? Mais adiante nos textos, Ananda vai repetir esses 16 métodos. Então, para quem me acompanhar. Rahula levantou-se, uniu as mãos e recitou cada um dos métodos num tom de voz claro e cristalino, como o soar de um sino. Ao terminar, fez uma reverência à comunidade, e o Buda então levantou-se e calmamente caminhou de volta à sua choupana. Logo após, todos os monges da Assembleia apanharam suas almofadas, dirigindo-se lentamente para seus respectivos lugares na floresta. Alguns viviam em cabanas, mas muitos deles dormiam e meditavam ao ar livre, entre os bambuzais. Somente quando chovia muito forte é que pegavam suas almofadas e abrigavam-se nas choupanas ou salas para conferências. Sariputra, professor de Swasti, havia-lhe dito para dividir um lugar ao ar livre com Rahula. Quando este era mais jovem, dormia na choupana do professor que lhe servia como tutor, mas agora tinha um lugar sobre as árvores. Swasti sentia-se feliz de poder estar com Rahula. Naquela mesma tarde, após a meditação sentado, Swasti praticou sozinho a meditação caminhando. Lembra que eu falei ontem, né, na meditação caminhando, né, que é o Kinhin, né, meditação bem bacana de fazer. Escolheu um lugar vazio, evitando encontrar outras pessoas, mas mesmo assim sentiu dificuldades em concentrar-se na sua respiração. Vinha-lhe à mente a saudade dos irmãos e a cidadezinha onde morava. A imagem da estrada que levava ao rio Neranjara surgiu vivaz em sua mente. Viu a pequena Bhima, a irmã dele, abaixando a cabeça para esconder as lágrimas, e Rupak, o irmão, cuidando sozinho dos búfalos d'água de Rambu. Tentou afastar todas essas imagens e concentrar-se apenas em seus passos e respiração. A meditação caminhando é tão difícil quanto a meditação sentada. Mas as imagens continuavam a inundar-lhe a mente. Sentiu vergonha de não conseguir praticar e desmerecer a confiança do Buda. Após a meditação, pensou que deveria pedir auxílio a Rahula. Havia também muitas coisas que o Buda dissera em sua palestra Dharma naquela manhã que ele não tinha entendido inteiramente e que Rahula, com certeza, poderia lhe explicar. Pensar em Rahula por si só já o encorajou,
e serviu para acalmá-lo, sendo então mais fácil seguir a sua respiração e seus passos. Eu sei que aqui alguns, né, eu vi os nomes que entraram ali, já foram para retiro. E sabe como é que é quando a gente está em retiro? No caso, ele, claro, vai seguir uma vida monástica, vai ficar o resto da vida ali, né? Mas em retiro, tu fica um dia, 2 dias, 10 dias, 15 dias, tu sente muita falta de tudo, assim. Swati, então, ainda não tinha ido à procura do filho de Gotama. Gotama é o Buda, né, o Siddhartha. Quando este veio ao seu encontro, ele levou Swati até um bambuzal, onde ambos sentaram-se e disse: hoje à tarde eu me encontrei com Ananda. Ele gostaria de saber como você conheceu o Buda. O Ananda é uma figura, assim, o Ananda é o principal monge do Buda e com uma memória absurda. Se não fosse Ananda, esses ensinamentos que a gente tem hoje a gente não teria. Né? Ele gravou tudo que o Buda falava. Tem que lembrar que naquela época o sistema era oral, né, gente? Não se escrevia. Óbvio que eles sabiam escrever, mas a técnica é oral. Existe uma técnica para isso. Até hoje é praticada nos mosteiros tibetanos. É uma técnica de oratória em que tu fala e responde ao mesmo tempo e tu grava tudo. É super complexo. O Lama explicou uma vez no retiro. Quem é Ananda, Raula? Então o Swati pergunta. Ele é um príncipe da linhagem Sakya e primo do Buda. Tornou-se um monge há 7 anos e é hoje um dos melhores discípulos. O Buda o ama profundamente. É ele quem cuida da saúde do mestre. Ananda convidou-nos para irmos a Chopana amanhã à noite e também gostaria de saber sobre o tempo em que o Buda viveu na floresta em Bodh Gaya. O Buda ainda não lhes contou? Sim, mas não em detalhes. Com certeza você tem muitas histórias para contar. Na verdade, não há muito, mas contarei tudo o que lembrar. Raula, como é Ananda? Estou meio nervoso. Não se preocupe, ele é muito amável e simpático. Falei-lhe sobre você e sua família e ele se mostrou encantado. E então, nos encontramos amanhã de manhã neste lugar, quando formos pedir comida. Agora tenho que ir lavar meu manto para que seque a tempo. Quando Raula levantou-se para ir, Swati puxou-o pelo manto. Você poderia ficar só mais um pouquinho? Há algumas coisas que gostaria de lhe perguntar. Hoje pela manhã o Buda falou sobre os 11 pontos que um bhikshu deve seguir, mas não consigo me lembrar de todos. Você poderia repeti-los para mim? Isso é muito interessante porque eu tenho alunos já há uns 3 anos e meio, acho, ou sei lá, 3 anos, 4. E eu falo dos ensinamentos e na outra aula eu pergunto, as pessoas não lembram, e é assim mesmo. É isso, eu ouço os ensinamentos diariamente também. Quando o Raula levanta, eu mesmo só consigo me lembrar de 9, disse o Raula, né? Mas não se preocupe, amanhã poderemos perguntar a Ananda. No próximo capítulo, Ananda vai falar desses 11 pontos que o Buda falou. Você tem certeza de que Ananda se lembrará de todos eles? Absoluta, mesmo que fossem 111, Ananda ainda lembraria. Você ainda não conhece, mas todos aqui admiram sua prodigiosa memória. É incrível, ele consegue repetir sem falhar tudo que o Buda tenha dito, sem deixar de lado um único detalhe. Por aqui todos dizem que ele é o discípulo do Buda que mais aprendeu. Então sempre que alguém se esquece de alguma coisa, essa pessoa vai procurar Ananda. Às vezes a comunidade organiza sessões de estudos nas quais ele lembra todos os ensinamentos básicos manifestados pelo Buda. Então estamos com sorte, vamos esperar e perguntar amanhã. Mas há mais uma coisinha que queria perguntar. Como você acalma sua mente durante a meditação caminhando? Swati perguntou, né? Você quer dizer que durante a meditação andando, outros pensamentos lhe vêm à mente? Como, por exemplo, ter saudades de sua família? Raula sacou já, né? Swati agarrou a mão do amigo. Como você sabia? Foi exatamente isso que aconteceu. Eu não sei porque estou sentindo tanta saudade da minha família hoje. Sinto-me terrível. Parece que não tenho determinação suficiente para praticar o caminho. Fico com vergonha diante de você e do Buda. Raula sorriu. Não se envergonhe. Logo que me uni ao Buda, sentia saudades da minha mãe, do meu avô e minha tia. Muitas noites escondi meu rosto no travesseiro e chorei sozinho. Eu sabia que eles também sentiam a minha falta. Com o tempo, isso melhorou. Tem que lembrar que o Buda saiu de casa, o Raula era bebê, né? E ele sai do castelo, deixa, né, com o consentimento de Asodhara, sua esposa, né, a princesa, e ele vai, então, para a prática meditativa no meio da floresta por 6 anos, e o Raula depois, mais tarde, vai ao encontro do Buda, né? Já depois quando muda, assim. Raula ajudou Swati a se levantar e deu-lhe um amistoso abraço. Seu irmão e irmã são muito queridos. É natural que sinta a falta deles.
mas você se acostumará à sua nova vida. Nós temos muito trabalho a fazer aqui. Devemos praticar e estudar. Ouça, quando tivermos oportunidade, eu lhe contarei sobre a minha família. Swasti segurou a mão do amigo e balançou a cabeça positivamente. Depois, separaram-se. Rahula foi lavar seu manto e Swasti foi buscar uma vassoura para varrer as trilhas que estavam cobertas com folhas de bambu. No budismo Zen isso se chama Samu. Samu é esses trabalhos, assim. Então a gente faz a prática de manhã bem cedo, né? Essa hora já terminou as práticas. É bem cedo. E aí depois então se faz as práticas meditativas, se faz todos os trabalhos, e lá se toma café em silêncio, né? E lá pelas 9 a gente começa a fazer os trabalhos de Samu, que é a limpeza de banheiros, tudo em silêncio, com atenção plena. Aí depois tem prática de novo, depois tem almoço em silêncio, depois tem prática de novo, depois tem a escuta do Dharma, né? Um monge vai falar, depois tem prática de novo. E é prática. A prática é prática meditativa, levanta, caminha, rin, senta, meditação, ouve o Dharma, tu está o tempo todo em prática. Isso no Zen. No tibetano é diferente. Eu participei de todos. Acabou, gente, o capítulo de hoje. Amanhã continua a saga. Espero que tenham gostado. Se alguém tiver perguntas, pode fazer, né? Pode mandar no direct, no WhatsApp, quem tem meu WhatsApp, pode, como quiser, tá bem? E convidem o pessoal. Despertando com Dharma continua amanhã, mesmo domingo. Certo? Um bom dia a vocês. Que os méritos desse nosso encontro se expandam e toquem a todos e que eu possa me tornar o caminho iluminado. Bom sábado!